Boa noite, amados irmãos, boa noite, igreja, boa noite, amados ouvintes. Nessa noite queremos compartilhar mais uma mensagem do Alimento Diário, no qual o título é Ministro da Nova Aliança, Herdeiro de Deus. E a semana é a semana 2, no qual vai falar Melquisedeque, sacerdócio perfeito e celestial. E essa semana a gente vimos que a palavra abriu a palavra para nós mostrando esse personagem, Melquisedeque. É difícil de interpretar, né? E também tem uma pergunta, né? O que temos na nossa vida cristã com esse personagem Melquisedeque? Então nós não vamos tentar explicar quem é Melquisedeque aqui, não. Mas nós vamos falar do ungido de Deus, que é segundo o sacerdote Melquisedeque. Mas vamos ler um versículo primeiramente, para a gente pedir ao Senhor que abra nosso coração, dá-nos entendimento da sua palavra. Podemos fazer esses dois versículos até uma oração. Efésios capítulo 1, versículo 17 e o versículo 18. Nós podemos fazer desses dois versículos uma oração para aqueles que estão ouvindo. Pode pedir ao Senhor o espírito de sabedoria e de entendimento para a gente ganhar revelação por meio dessa palavra. Então, no versículo 17 de Efésios 1, versículo 18 de Efésios 1, nós vemos aqui: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saber de qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória e da sua herança nos santos. Então, para que a gente possamos entender Melquisedeque, precisamos de espírito de sabedoria, de revelação da palavra. Então vamos ver dois textos na Bíblia falando desse personagem Melquisedeque. Primeiro está em Hebreus capítulo 7, versículo de 1 a 3. Nós vamos ver lá. Hebreus 7, versículo 1 até o 3. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. No versículo 1 do capítulo 7, nós vemos aqui: porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, enquanto voltava da matança dos reis, e o abençoou. Para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também rei de Salém, ou seja, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Então a gente podemos entender aqui, por um lado a gente achamos que esse Melquisedeque, ele é celestial, ele é espiritual. Mas podemos ver também no Gênesis 14, Senhor Jesus, um outro texto que vai falar sobre esse personagem. Gênesis capítulo 14, ó Senhor Jesus, no versículo 20. Praticamente vai interpretar o que está lá em Hebreus capítulo 7, 13. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu a Abraão o dízimo. Aqui nesse versículo nós podemos entender que parece aqui também que essa pessoa era um ser humano, porque foi ao encontro de Abraão. Mas lá em Hebreus 7, 3 fala que ele era sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem dias de fim, de começo e de fim. Então no versículo 18 do mesmo capítulo, de 14, está escrito assim: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Então os textos que nós podemos compreender sobre Melquisedeque, não conseguimos interpretar quem era esse personagem. Por quê? Mas aqui nós vemos duas frases muito interessantes. Aqui diz que ele era rei de Salém e também sacerdote. O sacerdote é relacionado em levar o homem até Deus. E o reinado significa que traz o reino também sobre a cada pessoa. Então ele tinha essa dupla função: rei e também sacerdócio. Por isso que a Bíblia vai nos dizer que Cristo,
segundo Melquisedeque. O que isso tem a ver com a nossa vida cristã? Isso tem a ver que significa que essa dupla função, o Senhor Jesus, ele obteve ela. O Senhor Jesus, ele é rei de justiça e ele também é o sumo sacerdote. Ele é o nosso sacerdote real hoje. Então tem tudo a ver com a nossa vida cristã. O nosso Senhor, ele nos buscou aqui dessa terra, nos salvou, nos levou até Deus. E hoje reina sobre nós como rei de justiça, né? Então, nós podemos ver sobre esse rei, segundo Melquisedeque. Então, vamos ler o capítulo de Salmo 110, ó Senhor Jesus. Capítulo 110 de Salmo, vamos ver o versículo 4. 110, versículo 4. Senhor Jesus. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então aqui já tivemos que o Senhor Jesus, ele já tem sua excelência, seu sacerdócio, além de Melquisedeque. Então Melquisedeque tipifica a figura de Cristo na era passada. E Cristo hoje é o nosso sumo sacerdote e rei. Então nesse versículo nós vemos que Deus fez um juramento. No versículo nós vemos que Deus fez um juramento e não se arrependerá. E diz que tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ó Senhor Jesus. Então vemos que o ungido de Deus aqui, Cristo, é o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Uma ordem anterior à de Arão. Nós sabemos que Arão foi o primeiro a ser consagrado a sacerdote por Moisés. Mas Melquisedeque já era bem antes dele. Por isso que o nosso Senhor Jesus, ele é segundo a ordem de Melquisedeque. Ó Senhor Jesus. E esse sacerdote, que é o nosso sumo sacerdote que hoje que é Cristo, ele realizou mediante a sua morte a nossa salvação. O Senhor Jesus, ele como a palavra se tornou carne, veio à terra um dia. Viveu 33 anos e meio. Ele teve um viver humano elevadíssimo. Ele teve um viver humano sem pecado. Ele teve um viver humano sem qualquer acusações e cúmplices dele. O Senhor, ele foi perfeito nessa terra. Então, como esse sumo sacerdote, ele veio à terra, ele encarnou, passou por morte, teve o viver humano, ele foi crucificado, ele teve a ressurreição, ele ascendeu o seu céu. Ele o fez pelo Espírito eterno. Então, quando o Senhor Jesus veio à terra, que ele cumpriu essa obra redentora por nós, ele lançou no Espírito eterno, ou seja, na eternidade. E Deus o aceitou o seu sacrifício. Deus aceitou o sacrifício desse nosso sumo sacerdote que é o Senhor. Porque ele viveu, que ele pôde compadecer da humanidade. Ele viveu o seu viver humano, ele sabe o que é padecer. Então por isso que hoje ele está à direita do Pai. Hoje nós podemos alegrar o nosso coração porque há um homem na glória que compadece de nós. Intercede por nós todos os momentos. Ele hoje não está preocupado com os nossos pecados, e sim, vamos arrepender. Então ele intercede por nós todo momento. Esse Senhor, como sumo sacerdote, hoje ele não dorme. Ele está 24 horas sendo vigilante para com cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Hebreus 9,14, Senhor Jesus. Vamos ver Hebreus 9,14. Ó Senhor Jesus, amém. Hebreus capítulo 9, versículo 14. Senhor Jesus. Nós podemos ler. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Então aqui muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus. Purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos o Deus vivo. Então o que Cristo realizou mediante a sua encarnação, viver humano, hoje nós recebemos no nosso espírito.
Deus aceitou esse sacrifício do Senhor. Ele se ofereceu a si mesmo pelos nossos pecados. Então Cristo cumpriu esse sacrifício e lançou na eternidade. Não ficou fora dessa eternidade. Porque se ficasse fora, toda vez que eu pecasse, Cristo teria que morrer de novo por mim. Então ele lançou toda essa obra redentora da cruz na eternidade. E Deus o aceitou. Então Cristo cumpriu o sacrifício e lançou na eternidade. Por isso obteve valor eterno, tanto no passado, no presente, como também no futuro. Ou seja, quando Cristo cumpriu a obra redentora da cruz e lançou no Espírito eterno, os que vieram antes de Cristo, que morreram, que foi purificado por aqueles sangues de carneiros, de ovelhas, de pombos, Deus olhava como se fosse o sangue do próprio Filho. Então, no passado, Deus já olhava esse sangue do próprio Filho como perdão para aquela pessoa, para os dos passados. Então, ele obteve esse valor eterno, tanto no passado, no presente e também no futuro. Hoje eu não preciso temer de pecar, porque o sangue do Senhor tem eficácia eterna. Ele é tanto para o passado, e tanto para o presente, e tanto para o futuro. O sangue de Cristo tem tanta eficácia que ele vai te perdoar os seus pecados que você ainda vai cometer. Essa é a obra redentora de Cristo. Por quê? Porque ele lançou isso no Espírito eterno. E Deus o aceitou. Então nós podemos nos alegrar hoje com essa obra que Cristo cumpriu por nós na cruz. E essa obra de Cristo foi só uma vez. Ó Senhor Jesus. Vamos ver 1 Pedro capítulo 3, versículo 18. 1 Pedro capítulo 3, o versículo 18. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus. 1 Pedro capítulo 3, versículo 18. Podemos ler. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir a vós a Deus. Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Então esse versículo começa falando, pois também Cristo morreu uma única vez. Ó Senhor Jesus. Então essa morte única, ela vale para os do passado, para os do presente e para o do futuro. É eterno isso, porque ele obteve esse valor eterno. Ele cumpriu essa justiça dos primeiros, dos patriarcas, pelo povo, Senhor Jesus, Hebreus, e também agora nós, que chegamos a essa era. Então essa morte dele foi uma vez só. Então Cristo não precisa morrer mais uma vez, porque ele ofereceu pelo Espírito eterno. Então essa morte de Cristo, ele lançou também na eternidade. Então nós podemos nos alegrar em questão dos nossos pecados. A Bíblia cita em Senhor Jesus, 1 João 9, que se nós confessarmos nosso pecado, ele é fiel e justo para nos purificar. Então, essa morte dele foi uma vez só. E essa redenção vale por toda a eternidade. E foi por toda a criação. Ou seja, morreu por todos. Então, quando ele fez essa obra eterna, ele visava amplamente toda a criação. Ele se entregou por todo ser humano, por todo homem. Tanto os que nasceram, os que ainda vão nascer. Aqueles ainda que vão nascer, essa redenção vale, porque ela é por toda a eternidade. Deus aceitou isso. Ó Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus, por ter passado por esse período na terra, por ter vivido essa humanidade perfeita, ele pôde de fato conhecer quem é o homem. Ele sabe que sofrimento que o homem tem. Ele sabe que o homem tem angústia, que o homem tem depressão. Ele sabe tudo disso, porque ele próprio viveu isso na carne, né? Então ele pode se compadecer de nós.
Queremos ver um relato também, que está no livro de Jó, capítulo 10, no versículo 3 e 4, nós podemos ler lá. Lá nós vemos um questionamento de Jó, falando que Deus não era homem. Na verdade, Deus aqui está fazendo um convite para ele participar do gozo da Trindade. E Jó acha que Deus não é homem. Então vamos ler Jó 10, o livro de Jó, capítulo 10. Senhor Jesus. Jó capítulo 10. Vamos ver o versículo 3 e 4. Senhor Jesus. Jó capítulo 10, versículo 3 e 4. Parece-te bem que me oprimas, que rejeites a obra das tuas mãos e favoreças o conselho dos perversos. Tem tu os olhos de carne? Acaso vês tu como vê o homem? São os teus dias como os dias do mortal? Então aqui nós vemos que o homem, ele é temporal. Ele está limitado a seu espaço, esse tempo. Ou seja, nós temos uma data de validade e nós vamos passar. Mas o Deus que é eterno e que viveu com a humanidade perfeita, ele não tem limite. Ele é da eternidade à eternidade. Ele não tem limite nem de espaço nem de tempo. Então, o Senhor, Deus viveu aqui na terra. Então Jó aqui questiona sobre Deus, sobre a sua situação, que Deus não só poderia compadecer dele. Ele acha que Deus não era homem. Então Jó faz questionamento que Deus não podia conhecer o que o homem passa. Mas por Cristo ter se oferecido a Deus pelo Espírito eterno, Deus já o conhecia o homem. Então na eternidade, Deus já sabia e conhecia quem era o homem. Até mesmo se viver que vivemos hoje, Deus já conhecia. Deus, ele é eterno. Deus sabe todas as coisas. Ele não está limitado a espaço nem tempo. Então, ele sabia. Por que ele sabia? Porque quando foi lançado essa oferta que Cristo fez por nossos pecados no Espírito eterno, Deus pôde entender e conhecer quem era o homem. Então, na eternidade, Deus já sabia quem era o homem. Oh, Senhor Jesus. Então, Deus nos conhece. Deus nos conhece, nos compadece de nós todos os dias. Eu preciso ter a simplicidade no meu espírito de buscar o Senhor. Porque Ele me conhece, Ele sabe das minhas fraquezas e Ele compadece de mim. E Ele quer nos curar. Por isso precisamos achegar ao Senhor a todo momento. É a melhor maneira quando invocamos o Teu nome. É quando buscamos o Senhor na simplicidade do nosso coração. Deus conhece nosso coração e sabe o que tem nele. Oh, Senhor Jesus. Então aqui, Jó questiona, mas na verdade Deus estava fazendo um convite. Deus queria que Jó compartilhasse com a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito, onde há o gozo eterno. E é o que todo homem precisa. O homem precisa entrar na glória de Deus para ter essa perfeição que o Pai, o Filho e o Espírito tinha na eternidade. Esse relacionamento íntimo. Então vamos ver também Gênesis capítulo 18, de 1 a 2. Senhor Jesus, Gênesis capítulo 18, versículo de 1 a 2. Oh, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Gênesis capítulo 18, versículo 1 e 2. Amém. Apareceu o Senhor a Abraão nos cavalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Levantou ele os olhos e olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostou-se em terra. Ó Senhor Jesus. Nesse trecho também, de acordo com esses versículos, Deus apareceu a Abraão como homem. Deus já tinha esse conhecimento desde a eternidade, porque Cristo colocou todas as suas experiências com o homem na eternidade. Pelo fato de Cristo ter vivido essa humanidade aqui, Ele lançou na eternidade. Então Deus aqui pôde aparecer para Abraão como em 3, né? Levantou ele os olhos, eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu à porta e, tendo ao seu encontro, prostou-se em terra.
Então, toda a obra de Cristo lançada na eternidade, dá para perceber o que Deus nos conhece em Deus e os nossos princípios de dia. E até os nossos fins de dia. Deus conhece cada passo que vamos dar. Ó Senhor Jesus, Deus quer nos receber na glória. Esse é o convite, amados irmãos, que Deus está fazendo. De acordo com o relato de João 13, 14, 15, 16, 17. É uma revelação tremenda pela palavra profética que nós temos recebido. Só que se nós não orarmos, tivermos o espírito de sabedoria e de entendimento, ou seja, uma intimidade com o Senhor por meio da oração a todo momento, nós não vamos compreender esse convite que Deus quer fazer. Deus quer nos introduzir na sua glória. Ou seja, Deus quer fazer-nos compartilhar todo aquele gozo que Ele tinha com o Filho, com o Espírito na eternidade. Então, Deus quer nos receber na glória e quer que participamos do convívio maravilhoso da Trindade. Esse convívio é a perfeição e o padrão para um ambiente familiar. Amados irmãos, talvez a gente tentamos resolver tantas situações com o nosso homem temporal, né, que foi falado nessa palavra. Mas aqui fala que a perfeição e o padrão para um ambiente familiar é estar desfrutando da Trindade. É estar dentro de Deus. É estar buscando a todo momento uma comunhão. Essa perfeição e o padrão que é a Trindade, hoje Ele vive dentro do nosso espírito, está acessível a nós. Ele é que resolve todos os nossos problemas no ambiente familiar, no nosso convívio com os filhos, no nosso convívio com os de fora. Se nós estivermos dentro dessa glorificação, sendo glorificados junto com Deus, nessa comunhão íntima, nesse convívio, de fato os problemas sumirão. Então nós precisamos nos identificar mais com o Senhor por meio da oração, por meio da leitura, por meio da palavra. Então quando a palavra profética está sendo falada, eu preciso estar atento, porque eu tenho que entender que Deus está falando para nós. Então esse pedido que Deus está fazendo, esse convite, que nós entramos na sua glória, está relacionado naquele capítulo 13, 14, 15, 17 de João. A gente podia aproveitar esse tempo da pandemia e ler mais, né? Eu li esse capítulo tudo e fiquei impactado, mas é muita revelação. Então a gente precisa separar tempo para comunhão na oração com o Senhor. Senão nós vamos ficar só lendo e não vamos ganhar a revelação. Então aqui, Deus quer nos receber na glória e quer que participamos da convívio maravilhoso da Trindade. Esse convívio é a perfeição e o padrão para o ambiente familiar. Então essa harmonia do relacionamento da Trindade já existia nos tempos eternos. Ó Senhor Jesus, Deus estava em sua glória junto com o Filho. Nós vimos lá em João que o Filho era o prazer do Pai, o Pai era o prazer do Filho. E isso é que Ele quer trazer para nós. É esse convívio maravilhoso. Senhor Jesus. Então nós vamos ver Provérbios capítulo 8, versículo 30. Só o versículo 30 para nós ganhar um tempo. Ó Senhor Jesus. Para nós ver esse relacionamento, como era. Provérbios capítulo 8. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Vamos ver o versículo 30. Aleluia. Jesus é o Senhor. Amém. Então eu estava com ele e era seu arquiteto. Dia após dia eu era suas delícias, ou seja, o seu prazer, folgando perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Ó Senhor Jesus, esse era o relacionamento de Deus com o Pai. Portanto, Senhor Jesus, então essa harmonia do relacionamento da Trindade, amados irmãos, já existia nos tempos eternos. Portanto, na eternidade, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Então, na eternidade, o Filho era o prazer do Pai. E o Pai vivia folgando perante ele a todo tempo. O Pai tinha prazer no Filho e o Filho tinha prazer no Pai. Quando o próprio Senhor Jesus saiu das águas depois do batismo no Rio Jordão, veio uma voz do alto falando: eis meu filho amado a quem me comprazo. Então o Senhor traz alguns textos na Bíblia, né, mostrando a palavra, mostrando para nós que Ele amava de fato e de verdade esse filho.
Eis meu filho amado, a quem me comprazo. Então esse filho hoje é o filho que nós precisamos ouvir. Ele está atento hoje em nosso espírito, trazendo para nós a revelação dessa palavra maravilhosa. Então nós podemos desfrutar a todo momento e ganhar revelação por meio dessa comunhão íntima com Ele. Ele hoje é o Espírito que dá vida. Ele hoje trouxe a eternidade para dentro do nosso espírito. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11 mostra muito claro isso, que Deus colocou dentro do coração do homem a eternidade, sem que o homem perceba. O homem só vai perceber isso quando ele for salvo, quando ele experimentar ou invocar o nome do Senhor, quando ele experimentar a comunhão com Cristo. O espírito dele será despertado e ele vai entender que Deus colocou a eternidade no coração dele. Ó Senhor Jesus. Então a todo momento esse espírito está acessível a nós, amados irmãos. Podemos desfrutar plenamente dessa glória do Pai hoje. Ou seja, viver essa vida eterna hoje. Ó Senhor Jesus. Vamos ler também o João capítulo 15, versículo 11. Ó Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus. João 15, 11. Ó Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. João 15, versículo 11. Então aqui nesse versículo, amados irmãos, vem o convite para que nós entramos na glória. Vamos ler. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Amém? Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós. Ou seja, o próprio Senhor Jesus, Ele já trouxe essa eternidade para nós. Hoje nós temos um relacionamento íntimo com Deus Pai, com Deus Filho e também com o Espírito. Porque esse é o verdadeiro gozo do homem. Isso é que vai preencher aquela lacuna que há no homem. Essa eternidade. É esse princípio do gozo. Então o Senhor trouxe para nós que esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Ou seja, o Senhor quer que a nossa alegria seja completa. Mas onde podemos nos alegrar hoje? Hoje nós podemos alegrar só no Espírito. Nada, irmão, que fizermos hoje nesse mundo secular nos vai preencher, nos vai dar alegria. Pode ter que se alegramos, né? Mas uma alegria passageira. Depois venha a solidão e a tristeza de novo. Mas aqui nesse versículo nos convida a ter um gozo eterno, para que o gozo seja completo. Ou seja, Deus é que nos complementa. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito complementa o homem. Hoje o homem está infundido dentro de Deus. Nós podemos ver aquela questão da arca, né? Das argolas e aqueles varais ali de madeira, sendo revestido de ouro, passando por dentro daquelas argolas. Ali significa a eternidade. Ali significa que Deus quer o homem sendo mesclado com Ele. Hoje, o verdadeiro tabernáculo somos nós, para carregar o Senhor Jesus, o nosso próprio Deus, hoje nosso Espírito. Então, o próprio Senhor nos introduziu no Pai. Mas agora, Ele quer que a nossa alegria seja perfeita, que o nosso gozo seja completo. Então para isso Ele nos convida. E isso é só termos comunhão constantemente com o Senhor, que nós vamos experienciar esse gozo completo, essa alegria completa que há no próprio Deus. Então todo esse gozo estava em Deus, lá na eternidade, mas apenas entre os três da Trindade. Mas agora Ele convida o homem a participar desse gozo nele. Aleluias, que maravilha, irmão. Nós podemos hoje nos alegrar no nosso espírito, tendo esse gozo completo e eterno, que é o próprio Senhor Jesus, que é o nosso próprio Deus. A palavra nos dá base para nos ser alegre no Senhor. Ó Senhor Jesus. O Senhor planejou isso para todos nós, seus escolhidos. Então, esse gozo completo que Deus quer, Ele tem os seus escolhidos. Embora Ele venha para toda a cristandade, né? Ele veio para todos os filhos de Deus, mas Ele também, Ele tem uma escolha, Ele fez algum escolhido para introduzir na sua glória. Então o Senhor espera
que nós abandonamos tudo para fazer a sua vontade. Então esse gozo completo é relacionado a nós abandonar tudo aquilo que tem nos privado, tudo aquilo que tem tirado a presença do Senhor, tudo aquilo que tem tomado a posição do Senhor no nosso espírito, tudo aquilo que tem levado nos a afastar da palavra. Então Deus faz um chamamento dos seus escolhidos. Nós podemos ler isso em Lucas 6, versículo 46, Senhor Jesus. É uma revelação tremenda que o Senhor mostra para nós. Que não basta simplesmente invocar o nome do Senhor, não basta simplesmente clamar pelo seu nome, ó Senhor Jesus, mas nós precisamos que cumprir um objetivo que está no coração do Senhor. Então no versículo 46 de Lucas 6, Senhor Jesus, nós podemos ver esse versículo aqui, ó. Ó Senhor Jesus, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Aqui está relacionado um pouquinho da obediência a Cristo. Nós até invocamos bastante o nome do Senhor. Nós clamamos por Ele toda manhã. Nós oramos e lemos a sua palavra. Mas no decorrer do dia nós fazemos a tua vontade. O Senhor está governando sobre nós. Ele está reinando sobre a nossa vida. Esse rei de Salém, que é o próprio Senhor Jesus, o rei de paz, o rei de justiça, o rei de alegria, Ele está reinando sobre o nosso lar. Então nós precisamos fazer uma reflexão e ver qual que é o nosso sentimento concernente a isso aqui. Porque invocar o Senhor nós invocamos. Nós clamamos pelo Senhor toda manhã. Ó Senhor Jesus, e sabemos que esse nome nos transfere de uma esfera para outra. Mas a mensagem aqui é: fazemos o que Ele nos manda? Então está relacionado também com um pouco da obediência, né? Então o Senhor espera que nos abandonemos tudo para fazer a sua vontade. Ele precisa de pessoas com quem possa contar. Deus pode contar com você? Abraão teve um chamado, parou em determinado lugar, né, cidade de Harã. Depois teve outro chamado. Nessa terra ele teve que fazer aquilo que Deus quis. Deus falou que ele ia andar por fé, que ele ia para um lugar onde ele não conhecia. Então ele precisava a todo momento a depender de Deus, a ouvir falar de Deus e fazer aquilo que Deus o tinha determinado. Então ele aprendeu a viver isso. Então hoje também o Senhor nos chama. O Senhor pode contar conosco para fazer a sua vontade. Nós precisamos fazer uma reflexão também sobre esse ponto muito interessante. Clamar pelo Senhor uma coisa, fazer a sua vontade é outra. Ó Senhor Jesus. Então ele precisa de pessoas com quem possa contar. Deus pode contar com você. O plano microeconômico é para o macroeconômico, ou seja, para sempre. Então esse macroeconômico já é a perfeição, já é tudo aquilo que Deus lançou, que o Senhor lançou na eternidade, né? Ou seja, assim, o gozo está completo. Deus completou a sua obra, lançou na eternidade. É a macroeconomia de Deus. Então o livro de Hebreus fala da superioridade de Cristo. Cristo é superior aos anjos, a Moisés e a Arão, ao sacerdócio levítico. Então Deus, o Senhor, quando Ele lançou na eternidade a sua obra, Ele se elevou muito mais do que esses personagens. O próprio Deus falou que o nome dele está acima de todo nome. Ele foi colocado superior a todo esse nome. E é hoje esse nome, amado, que nós invocamos. É esse Cristo superior hoje que está em nosso espírito, no qual dependemos deles a todo momento. Ó Senhor Jesus. Hebreus capítulo 1, versículo 4, vamos ler? Ele é superior. A Bíblia vai deixar muito claro que Ele é superior. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Hebreus 1, 4. Esse versículo diz: tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então, quando Cristo cumpriu sua obra aqui na terra e lançou na eternidade, que Deus o aceitou, Ele foi colocado sobre todos esses que veio no antepassado. Por isso que Ele é superior à ordem de Melquisedeque. Ele é ungido de Deus.
3:1 de Hebreus, no capítulo 3 também, versículo 1, Senhor Jesus, mostra assim: por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e o sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Ele hoje é o nosso sacerdote, no qual nós podemos chegar a todo momento. Ele foi colocado acima. E também o versículo 10 de Hebreus, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, capítulo 5, versículo 10, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então esse personagem Melquisedeque trouxe uma relação de uma dupla função, que era rei e era sacerdote. Por isso que ele é segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor também, ele é o nosso rei e ele é o nosso sacerdote. Ó Senhor Jesus. Então o plano microeconômico, ele veio expor as nossas fraquezas e deficiências para depois saná-las. Ou seja, no livro de Hebreus, né, mostra primeiro as nossas deficiências, né? Mostra a superioridade de Cristo, mas primeiro ele fala da nossa deficiência ali. Ó Senhor Jesus. Então hoje esse sumo sacerdote, amado irmão, está no céu. O nosso sumo sacerdote está hoje no céu. Ele penetrou e agora pode compadecer de nossas fraquezas. Foi tentado em todas as coisas. Então nós falamos aqui que o Senhor passou por esse viver humano. Ele foi testado, ele foi provado a cada minuto da sua vida. Vamos ler esse versículo, Hebreus 4, no versículo 15 a 16. Hebreus 4, versículo 15 a 16. Ó Senhor Jesus. Acheguemos-nos, portanto, Senhor Jesus, porque não temos um sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Então o Senhor tomou a semelhança do pecado nessa terra. Nele não havia o pecado. O Senhor foi um homem testado na terra a todo momento. Todos estavam de olho nele. E o Senhor também sabia que qualquer erro estava em jogo a nossa salvação, né? Então por isso que fala aqui que ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Então ele tomou a forma de um homem nessa terra, mas nele não tinha pecado. Então por isso que essa obra que o Senhor cumpriu na cruz por nós e lançou na eternidade, ela é eterna, porque ele foi o único homem perfeito nessa terra. Ó Senhor Jesus. E o versículo 16 fala assim: acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de receber misericórdia, acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então aqui também é um convite, amado. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. Ó, o Senhor, ele é misericordioso. Ele está a todo momento nos olhando. Então nós podemos achegar nele a todo momento. Irmão, se nós falharmos, o sangue tem eficácia para nos perdoar. Uma vez que eu confesso, esse sangue, ele pode purificar as obras mortas da minha consciência. Eu não preciso temer o pecado mais, mas eu preciso me achegar ao trono da graça. O Senhor faz esse convite, Senhor Jesus. Então o nosso sumo sacerdote está nos céus, penetrou nos céus e agora pode compadecer de nossas fraquezas, pois foi tentado em todas as coisas. Ó Senhor Jesus, obrigado, Senhor, pela tua obra redentora da cruz. Nós podemos nos alegrar nessa manhã e nessa noite também. Então, pela manhã e pela noite podemos alegrar diante do Senhor por essa obra. Hoje o Senhor está servindo nos céus, onde penetrou e está junto de Deus. Hebreus capítulo 6, versículos 19 a 20, vamos ler também. Senhor Jesus. Hebreus capítulo 6, versículo 19 a 20. Aleluia. Hoje nós podemos nos alegrar, irmão, porque temos onde ancorar nossa alma. Então no versículo 19, Senhor Jesus, no versículo 19, nós podemos ver: a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além dos véus, onde Jesus, como precursor, entrou por nós,
tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então hoje esse Senhor está servindo nos céus. Ele é o homem que entrou na glória e se compadece de nós. Ele está no santuário celestial. Esse santuário hoje está em nosso espírito humano. O Senhor Jesus hoje está em nosso espírito. Ele está lá, mas Ele também está aqui. Então nós podemos achegar confiadamente a todo momento, uma vez que eu exercito o meu espírito, confesso a minha fraqueza ao Senhor, Ele se compadece de mim. Por isso eu preciso me achegar a Ele. Amém? Seu Espírito entrou em nosso espírito e fez dele um lugar santíssimo. Irmão, o seu Espírito hoje é um lugar santo. Deus hoje habita. Onde você vai, você leva esse tabernáculo, esse santuário, onde Deus está presente a todo momento. Então nós precisamos ser vigilantes naquilo que estamos fazendo e falando, porque Deus está em nosso espírito. Nós somos hoje esse tabernáculo, que estamos andando para lá e para cá, levando o próprio Deus em nosso espírito. Então fez dele um lugar santíssimo, para que hoje possamos nos encontrar com Deus. Você não precisa ir em determinado lugar hoje para encontrar com Deus. Ele está no seu espírito. Você precisa invocar o teu nome. Você precisa buscar Ele todo momento. Buscar o Senhor no seu espírito, você vai ter comunhão íntima com Deus. Essa é a melhor maneira de chegarmos confiadamente a Ele. Ó Senhor Jesus. Então, o seu Espírito entrou em nosso espírito e fez dele um lugar santíssimo, para que hoje possamos nos encontrar com Deus. Para isso precisamos excitar o nosso espírito, invocando o Senhor. Então essa é a nossa oração matinal pela manhã. Você levanta de manhã, invoca o Senhor e já convida para a comunhão. Você já traz Deus para dentro do seu espírito, para uma verdadeira comunhão. Está acessível hoje. A gente não precisa ir ali, nem aqui, nem buscar lá. Ele está no seu espírito. Ele está a todo momento te convidando, irmão, para ter comunhão com você. Quanto tempo nós passamos no dia sem invocar o Senhor? E Ele está dentro do meu espírito, andando comigo, e eu não invoco. Lá em Mateus capítulo 28 fala que Ele estará comigo até a consumação do século. Mas a pergunta é, eu estou com Ele? Ele está comigo. Isso precisa fazer uma reflexão do meu viver. Como eu estou andando, como eu estou vivendo. Porque o Senhor está comigo. Senhor Jesus. Então para isso precisamos excitar o nosso espírito invocando o Senhor. Quando Deus fez a promessa a Abraão, já estava embutido todas essas promessas. De nos levar até o final da glorificação. Essa obra, irmão, é de Deus. Essa obra da glorificação é Deus. A palavra nos mostra que Ele começou em nós uma boa obra e Ele vai completar. Mas para que Ele complete essa obra, Ele precisa de nós nos achegarmos a Ele a todo momento. Ele quer completar essa obra. Deus tem o prazer de nos introduzir na sua glória, para termos comunhão íntima com Ele, como assim Ele tinha com o Filho, com o Espírito na eternidade. Ele quer introduzir esse homem que é temporal e terreno, pecador, na sua glória. Então para isso, ó Senhor Jesus, essa promessa que foi dada a Abraão, a promessa do Espírito, ela chegou a nós. Ela chegou a nós, porque ela estava embutida no Espírito eterno. Já estava lá. Então por isso que Deus quer levar essa promessa para nós hoje, a glorificação. Graças ao Senhor, essa promessa chegou até nós. Com juramento, e Ele fez um juramento. Vamos a Hebreus capítulo 6, versículo 13 até o 17, 6, 13 até o 17. Vamos ver essa promessa aqui, Senhor Jesus. Essa promessa já estava embutida no Espírito eterno. Vamos ler o versículo 13. Senhor Jesus, pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. Ou seja, Deus fez uma promessa, mas não tinha ninguém ali para testemunhar. Então Ele jurou por si mesmo. Versículo 14, dizendo, certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhe é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda contenda. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito,
sem interpor com juramento. Oh, Senhor, Deus está preparando para nós uma herança, irmão. E Ele fez essa promessa para Abraão, e isso já estava embutido no Espírito Eterno, e hoje chegou a nós. Nós podemos tomar posse dessa bênção hoje. Ó Senhor Jesus. Então essa promessa chegou até nós, com o juramento de Deus. Então, o que nós podemos fazer hoje? Ancorar a nossa alma com essa esperança. E as promessas de Deus não vai mudar. Deus não vai mudar de ideia. Ele prometeu que nós seremos seus herdeiros. Então essa palavra que estamos recebendo, profética de hoje, precisa estar acessível a nós a todo momento, irmão, para trazer para nós a revelação daquilo que Deus quer fazer. Senhor Jesus, então podemos estar seguros, firmes, de que chegaremos lá, se buscarmos o Senhor. Então aqui tem um princípio. Essa promessa vai chegar a nós, chegou a nós, mas agora nós precisamos ter uma intimidade com Deus. Para que essa obra completa da glorificação se conceda em nós, nós precisamos ter uma busca espiritual. Nós precisamos estar orando todo o tempo, lendo e orando a sua palavra, obedecendo o falar profético. Esse é um dos pontos que a gente precisa tocar. Obedecer e o que o Senhor está falando por meio dos nossos amados irmãos que estão à frente. Nós precisamos ser acessíveis a essas palavras. Então nós temos de buscar o Senhor com simplicidade. Não nos prender às experiências passadas. Deixar de lado as maneiras antigas. Nós precisamos deixar de fora nossos conceitos religiosos. A palavra ela é sempre nova. E ela está chegando para nós nova. É uma revelação profética. É uma palavra dos fins dos tempos. Então nós precisamos estar atentos a esse falar. Então precisamos buscar com mais intensidade, pureza e simplicidade. Esse precisa ser a nossa busca ao Senhor. Chegar diante do Senhor nu, mostrando que somos deficientes, somos pecadores, pedindo perdão, e o Senhor vai nos revestir com a sua justiça. Então isso é que nós precisamos fazer. Então ouvir as palavras proféticas e crer e praticá-las, ter um viver de realidade. Às vezes podemos estar vivendo tanto tempo a vida da igreja sem realidade, né? Ou seja, sem práticas, simplesmente como um ouvinte. Mas o Senhor nos convida a crer na palavra profética, irmão, a praticá-la. Isso que vai trazer o Senhor de volta. Quando nós queremos falar profético, nós levantamos e colocamos diante do Senhor: eis-me aqui, Senhor, para praticar o que o Senhor está falando. Então ter um viver de realidade, isso que o Senhor quer. Porque naquele dia nós seremos levados diante do Senhor. Vamos ler Mateus 7, versículo 21. Senhor Jesus, até o 22. Mateus capítulo 7. Versículo 21 e 22. Senhor Jesus. No versículo 21, Senhor Jesus está falando para nós assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Nós vimos Lucas 6,46, que nós invocamos o Senhor, mas não fazemos o que Ele manda. E no versículo 21 de Mateus 7, está falando: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Então, por um lado, nós invocamos o Senhor e buscamos. Por outro, nós precisamos praticar o que Ele está nos falando. No versículo 22, está assim: muitos daqueles dias hão de dizer Senhor, Senhor, porventura não temos profetizado, não temos orado no Teu nome, não temos feito a comportagem na rua. Mas será que o Senhor está selando essa comportagem, a nossa comunhão, a nossa visita, o nosso apacentamento? Está sendo no Espírito Eterno que nós estamos fazendo isso? Senhor Jesus. E no versículo 23, o Senhor vai dizer assim: então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Como o Senhor poderá falar conosco naquele dia que Ele não nos conhece? Uma vez que nós temos a oportunidade de invocar o Teu nome. Mas aqui está relacionado com fazer a Sua vontade. E não a vontade nossa, mas a vontade do Espírito Eterno que está no nosso Espírito. É aquele que o Senhor está determinando para nós. Ó Senhor Jesus. Então também nós precisamos fazer uma reflexão desses dois versículos, 21 e 22. Senhor Jesus. Então vamos fechar essa palavra com Mateus 7, 45 e 46. Esse é o que o Senhor espera de nós nesses dias de hoje. O Senhor está nos achando, quer nos achar fazendo assim. O versículo 45 de Mateus 7. Senhor Jesus. Mateus 7.
Onde é que está aquele versículo? Senhor Jesus, 45, 13. 7, não tem versículo aqui não. Senhor Jesus, acho que é Mateus 13. Mateus 24, perdão, irmão, Mateus 24, versículo 45, 47. Senhor Jesus. Amém. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhe sustento ao seu tempo? Então, fazer a vontade do Senhor, quem está relacionado a receber desse rei o vinho e o pão, que é o nosso suprimento espiritual, para que nós podemos suprir os nossos conservos. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhe sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a que o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Então aqui, irmão, esse versículo 45 mostra que esse rei e esse sacerdote, que é o nosso Senhor Jesus, ali mostra que Melquisedeque, ele trouxe pão, vinho e pão, que é o suprimento espiritual nosso, que é o nosso alimento. Esse vinho e pão hoje é o próprio Senhor Jesus, com o qual nós comemos, desfrutamos e compartilhamos com os nossos conservos. Então o Senhor quer nos achar fazendo assim. Então vamos ouvir a palavra do Senhor, vamos ouvir essas palavras proféticas. É um rogo que nós podemos fazer para os irmãos, para as igrejas, que os irmãos ouçam a palavra profética, irmão, e levem em prática. Desfrute o Senhor nesse tempo de pandemia que estamos vivendo, nesse tempo de isolamento. Esse é o tempo que o Senhor quer que nós aceleramos o processo de crescimento espiritual. Ele está dando todo esse tempo para nós hoje, para que nós avançamos. Amém? Jesus é o nosso Senhor.